O livro do Matthew Perry, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, já começa bombástico. O próprio Matthew Perry escreveu o livro e ele começa falando que o intestino dele explodiu. O livro se inicia com o relato do ator contando que ele ficou 10 dias sem conseguir ir ao banheiro. Ele teve uma cólica muito forte, ele estava em uma clínica de reabilitação nesse período e ele foi levado por uma amiga, a Erin, a um hospital. E nesse hospital, o médico simplesmente falou que ele tinha só 2% de chance de sair vivo naquela noite. Bem-vindos ao Livroterapia em Foco. Hoje a gente vai falar desse livro do Matthew Perry, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. E pessoal, aquela coisa terrível é álcool, drogas, muitos medicamentos que ele tomava. O livro ele conta tudo. Ele é muito sincero. E o livro já se inicia com essa bomba, né? Dele no hospital, falando que o intestino dele explodiu. Depois disso, ele sobreviveu, ele ficou 2 semanas em coma. Nesse período, ele teve o melhor tratamento, porque ele diz no livro, ele fala, os médicos não iam deixar o Chandler de Friends morrer naquele local. Pessoal, o livro ele passa muitas informações sobre os bastidores de Friends. Ele fala também que ele conheceu a Jennifer Aniston, a Rachel. Ele conheceu ela antes e ele teve uma paixonite por ela, mas ela só quis amizade, ela falou isso diretamente para ele, o que deixou ele chocado, porque todas as mulheres queriam ficar com ele, né? E depois eles tiveram uma amizade muito legal, tanto que foi a Jennifer Aniston que um dia chamou ele no set de Friends para falar, né, para conversar sobre essa questão do alcoolismo, das drogas, porque ele estava querendo camuflar isso do elenco, né, do Friends. O Matthew Perry, ele era um gênio da atuação. Muitas frases, muitas piadas que a gente vê em Friends, foi ele que criou. Ele improvisava demais no set de filmagens. Só que tem uma coisa muito triste em relação à série. Ele fala que ele usava tanta droga que ele não lembra de ter gravado a terceira, a quarta e a quinta temporadas. Ele não se lembra desse período. O Matthew Perry, ele ganhava muito dinheiro em Friends. Teve uma época que o elenco todo, né, os 6 personagens, ganhavam 1 milhão por episódio. E no livro ele relata que mesmo ganhando 1 milhão por episódio, ele se sentia muito solitário. No livro ele relata que ele não podia ficar sozinho. Se ele ficasse sozinho, ele recorria às drogas, ao cigarro, aos medicamentos. Ele usava tanto medicamento que teve uma época que ele chegou a usar 55 comprimidos de Vicodin. Aqui, pessoal, a gente já começa a ver uns probleminhas desde quando ele era bebê. Ele relata que quando ele era bebê, ele chorava muito, né? E a mãe dele foi a um pediatra e o pediatra disse para ela usar sedativos e anti-histamínicos para ele dormir, para ele se acalmar. E um absurdo, né? Porque isso já começou a intoxicar o organismo dele. Pessoal, uma pessoa normal já teria morrido há muito tempo. E ele relata isso no livro dele. Ele realmente tem muita resistência ao medicamento, porque tomar 55 comprimidos por dia é assustador. Ele diz também que ele tinha uma insônia muito devastadora.
ele não conseguia dormir mais de 4 horas por noite e ele ficava nessa solidão. Então ele ligava para os traficantes de droga, para os traficantes de medicamentos. Vamos falar um pouquinho de relacionamento agora. Ele namorou a Julia Roberts, né, famosíssima. E na verdade a produtora chamou a Julia Roberts para fazer, né, para participar do Friends. E a Julia disse que ela só participaria se ela contracenasse com o Matthew Perry. Então a produtora foi e falou: Matthew, você deveria mandar flores para a Julia. E ele falou: claro, mas por quê? Então ela contou e eles começaram a conversar e engataram um namoro. Só que ele era muito inseguro. Ele relata, né, que ele terminou o relacionamento por medo de ela terminar o relacionamento. Ele ficou tão inseguro que ele tinha certeza que ela ia terminar e ele resolveu terminar primeiro. Nessa época que o cólon dele explodiu foi 2018. E ele refletiu que se ele passasse por aquilo, se ele sobrevivesse, ele iria contar a história dele, que ele contou no livro, para ajudar as pessoas a sentir menos solidão. Ele sentia uma solidão gigantesca. Então, esse livro foi para ajudar as pessoas a passarem por esses momentos difíceis, né? E ele fala muito do AA, né? Do período que ele ficou nas casas de reabilitação. Ele fala que metade da vida dele ele passou, né, nas clínicas de reabilitação. E assim, gente, é uma história impressionante. Eu não imaginava, eu sempre fui muito fã de Friends, eu amo a série, acho a série espetacular, mas eu nunca imaginei que acontecesse isso, né, por trás dos bastidores. O livro é muito legal, tem muito documentário, tem muitos relatos na internet sobre o Matthew Perry, mas eu indico você a ler o livro e saber da fonte, né, que ele próprio escreveu. Infelizmente ele faleceu em 2023, né? Ele foi encontrado morto na banheira e encontraram cetamina no organismo dele, isso gerou muita polêmica, mas o livro é espetacular. Até a próxima!